Alan Bloom disse o seguinte: a educação é o movimento da escuridão para a luz. Vamos pensar um pouquinho sobre essa frase? Alan Bloom foi um filósofo norte-americano que ficou famoso ao publicar a sua grande obra The Closing of the American Mind, que foi publicada em 1987. Mas o que será que ele queria dizer com essa afirmação? Vamos nos colocar em situação. Como você se sente quando você não domina ou quando você não sabe determinado assunto? Imagine, vou dar um exemplo, tá? Imagine que você está em uma roda de conversa, tá? E que as pessoas estão conversando de maneira entusiasmada sobre determinado assunto. E não precisa ser algo muito complicado, não. Eu não estou falando aqui de física quântica, por exemplo, né? Mas vamos imaginar essa situação. Como você se sentiria, né, ao não poder conversar com essas pessoas porque você não tem argumentos próprios, né? Porque você não sabe, né, ou não conhece sobre o que elas estão falando, né? O que elas estão conversando. Ou vamos imaginar uma outra situação, tá? Vamos pensar que você está se candidatando para uma vaga de emprego, tá? E que precisa, além da sua formação, né, específica, especializada, precisa também falar o espanhol fluente, tá? Por dar um exemplo. E normalmente, né, como normalmente acontece, você acha que não precisa estudar espanhol, que é só falar enrolado, que tá tudo certo. E tranquilo. E assim os nativos podem te entender. E aí acontece que você é chamado para uma entrevista de trabalho e claro, né? A entrevista ela é completamente em espanhol. E você não consegue se desenvolver durante a entrevista porque você não fala espanhol. Né? Enfim, né? Na verdade, a gente pode imaginar várias situações, né? Desde um pouco mais simples até um pouco mais complexas, em que a gente pode se deparar aí, porque a gente não tem conhecimento, não tem informação, não se educou para essas determinadas situações, né? E aí vamos pensar um pouco. Quanto mais você, se você fizer o inverso, né? Quanto mais você estuda, quanto mais você se informa e se interessa pelas coisas, mais os horizontes vão se abrir para você, né? Porque você deixa de ser coadjuvante para ser o protagonista da sua própria vida. E você deixa também, eu falei sobre isso num outro vídeo, mas isso é muito importante, muito interessante, você deixa de ser marionete das pessoas, marionete da sociedade, né? Quando você tem acesso à informação, quando você se interessa, né, pelas coisas. Porque tem tantas coisas que a gente toma também por verdades, né? Porque nos foram passado assim, a gente foi educado, né, com determinadas verdades que quando a gente busca realmente estudar sobre aquele assunto, buscar informação, né, aprofundar em determinado tema, a gente percebe que nós estávamos completamente enganados, né? Vivendo, como diz o escritor Hal Herold, como pessoas medíocres. Pois é. Então, entender isso, né, é mudar a chave, né? Fazer essa mudança de chave para mudar a nossa predisposição, né? Isso nos dá uma liberdade tão grande quando a gente entende esse conceito, né? Você não precisa saber tudo, é impossível a gente saber tudo, né? Mas surgiu algo que você não sabe, algo novo para você, pesquise, né? Hoje a gente tem na palma da nossa mão, eu acho que é a maior ferramenta de informação e de conhecimento da história da humanidade até hoje, que é a internet, né? Então, seja uma pessoa curiosa,
né? Seja uma pessoa ávida de conhecimento, de crescimento, de esclarecimento, mas claro, também é importante, busque sempre as informações nas fontes confiáveis, né? Isso é muito importante. E, claro, ser uma pessoa interessada, uma pessoa que busca sempre estar atualizada, te torna alguém mais interessante e, claro, te proporciona mais oportunidades, né? Porque eu te pergunto, que tipo de pessoa você quer ser? Então, eu deixo aqui essa reflexão, tá? Que tipo de pessoa você quer ser? Alguém alienado, né? Completamente alienado e que não se interessa, né, por conhecimento, não se interessa pela alta a educação, né? Ou uma pessoa realmente interessada, né? Que busca estar antenada, busca aprender sempre, porque a gente sempre pode aprender, sempre, tá? Então, eu deixo essa reflexão aqui para você e vou ficando por aqui, tá? Mas se você quiser deixar algum comentário aqui para mim sobre esse conteúdo, a gente pode bater um papo sobre isso, tá? Aprofundar mais esse tema. E se você achou esse conteúdo relevante, compartilha com aquele amigo que também precisa acordar para a vida. Eu vou ficando então por aqui. Nós nos vemos na próxima semana. Um grande beijo.